Estou de volta com a entrevista de hoje do Premier, que no caso meu convidado é Francisco Nóbrega, do Quintal de Casa. Francisco, a gente falou muito do INSS, que é a sua carreira principal, mas eu queria saber qual foi o momento que você transformou esse prazer que você tem pela natureza, pela planta, pelo ornamento que a planta pode promover numa casa, num apartamento. Qual foi a hora que isso deixou de ser apenas uma paixão sua para virar uma loja, embora você ainda trate a loja como um hobby, né? Como lhe dá mais prazer do que trabalho, até onde eu percebo. Mas qual foi o momento que deixou de ser justamente só hobby para virar um comércio? Na realidade, é o seguinte, a gente sempre fez isso. Na realidade, essa questão de mexer com jardins, com plantas, eu diria que com adornos, isso faz muitos anos que a gente mexe com isso. Era bem, digamos assim, bem normal para a gente, quando viajar, de carro próprio, óbvio, a gente ter assim, quase que uma obrigação de trazer para alguns amigos da gente, algumas colegas da gente de trabalho, alguns mimos de presentes de plantas naturais. Porque aqui em Mossoró a gente tem certa dificuldade. Então isso é uma coisa já muito inerente a gente. Com relação à questão do jardim, eu sempre fui muito assim, eu diria que até abusado e às vezes até metido, e chegava para o amigo, no caso para você, e fazia esse comentário: o seu jardim está precisando de um trato, está precisando de uma mão que goste, que cuide. Eu me lembro que antigamente as pessoas tinham o hábito de dizer que fulano tinha uma mão boa. O que é mão boa? É quando você planta e o índice digamos assim, de retorno é alto. Então a gente tinha essa mão boa. Então a gente tinha, assim, como eu disse, era metido e dizia às pessoas que seu jardim precisava de um trato. E fazia isso com ia em qualquer viveiro, em qualquer loja, comprava, arrumava, e nunca cobrei, porque realmente é o que eu gosto. Só que as pessoas eu fazia para você de repente dizia: Nóbrega, eu lá onde eu trabalho está precisando fazer uma coisa dessa natureza, agora é necessário que tenha um dispositivo legal para fazer esse acerto financeiro, que existe uma nota fiscal, que existe... Então a gente às vezes pedia outro, ia fazer nota fiscal avulso. Então eram essas coisas que aconteciam que a gente... Então a coisa foi se espalhando. Foi se espalhando e a gente, jurando que estava fazendo bem, né? Então a gente resolveu realmente aproveitar das horas que a gente eu não diria que horas vagas, porque eu não tenho mais horas vagas, mas é muito prazeroso. Quando você diz a gente, você e Lenira, no caso. Eu e Lenira. Eu tenho um sobrinho que trabalha comigo, que eu acho até que hoje ele é bem melhor do que a gente. Mas você lembra o ano, assim, qual foi a década de 90? Que a gente pensou em fazer isso? Esse boca a boca que foi surgindo dessa consultoria. Não, isso faz muitos anos. Eu sou capaz de citar o nome de pessoas que a gente fez jardim há 30 anos atrás. Só que a gente sempre fazia. A loja onde ela está hoje, por exemplo, está ali desde quando? Essa loja foi para lá em dezembro de 2011. Foi por uma necessidade de ampliação do espaço. Em função do espaço. A gente colocou na nossa casa, eu achava que eu ia trabalhar quando voltasse. A empregada tinha vendido uma mudinha, uma coisa pouquinha. Aí a gente procurou uma instituição que pudesse nos dar essa orientação técnica correta. E, dado os cursos que a gente sempre fez, eu sempre fui muito curioso, então eu pesquisava muito, então a gente... Você também, nesse caso, não foi para a universidade, cursar ecologia, você foi com pesquisa... Eu tenho alguns cursos... Das suas pós, por exemplo, são nessa área? Não, a minha pós-graduação é em qualidade total, né? Então, mas a qualidade me fez, digamos assim, queimar metas, eliminar processos, para exatamente a gente conseguir dar esse avanço mais rápido. Então a gente foi a algumas empresas, algumas instituições que pudessem nos orientar, e a gente começou a fazer lá em casa, quando a casa começou a diminuir, porque quando a gente cuidou que a gente estava morando num quarto e não numa casa, então houve necessidade realmente da gente ter que se mudar, né? Então a gente hoje está na Frei Miguelinho, um lugar, modéstia à parte, muito bem Nova cuidado. Betânia ali ainda, né? 12 anos. É 12 anos já? 12 anos. Nóbrega, agora, de todo modo, também é um universo caro, né? Eu sei que você vai encontrar algo muito barato e algo muito caro, né? O quintal de casa ou um viveiro, de modo geral, vai de quanto a quanto? Will, eu sempre digo isso ao cliente: o jardim é o que você quer, é a sua cara. A gente não pode fazer um jardim pensando em valores. Não necessariamente, porque assim, existem alguns jardins que as pessoas fazem questão, digamos, de dar um aplom
sabe, dar um valor, sabe, uma superprodução. Isso aí é o cliente quem exige, não sou eu quem determina. Eu sou apenas um jardineiro que ouço o que a pessoa quer e tive o cuidado de alguns fornecedores de trazer as plantas para cá. Então, o jardim, eu faço jardim de R$200, R$300, de R$500. A gente não tem como meta de mostrar um produto que ele não se modifique. Não, é necessário que haja, a natureza ela é muito sábia. Então a gente não pode chegar, eu não posso, a questão da decoração não, já lhe permite você botar um sofá, uma mesa, uma manta, botar uma cadeira de canto, botar uma taça bonita, lhe propicia isso e você não necessidade de estar com esse cuidado. A planta não é um ser vivo. Ao contrário do que muita gente pensa, que enterram as plantas, uma planta tem frente. Às vezes eu oriento o meu servidor para ele fazer aquele determinado projeto. Quando eu chego na loja, que eu volto, ele tem botado as plantas de castigo, de costa para o cliente. Aí eu vou e digo, aí onde está... Como se estivesse criando um bicho de estimação, você tem essa relação Tenho sim, essa relação com a planta. Tenho sim, eu tenho, isso é muito prazeroso. É como diz o poeta Cazuza, todo dia tem hora da sessão coruja, só entende quem namora. Então, no caso das plantas, é porque é uma coisa que é nato nosso, a gente bate o olho e vê, a gente sente que a planta, inclusive ela percebe, ela sabe uma relação decente, uma relação bacana, é gostoso, vale a pena. Inclusive no cultivo diário. É tanto que é muito bom você fazer um jardim para quem vai executar o jardim. O dono da casa vai fazer, é muito maravilhoso. Já é meio complicado você fazer para uma pessoa que quer uma paisagem intocável, não pode ser assim. Tem que participar do jardim, a sua ideia é essa. Você já foi funcionário do Cinepax? Já, inclusive... Do finado Cinepax, né? Cinepax. Quem é novo em Mossoró não sabe que o cinema era o Cinepax no centro da cidade. O Cinepax era... Porque assim, a empresa Jorge Pinto e Filho Limitada era uma empresa que tinha em Mossoró, que tinha como cartão de visitas cinemas. Então eram 14 cinemas na região. E a gente trabalhava exatamente no cinema, digamos assim, MOR, que era o Cinepax. A gente trabalhava na parte de administração, lógico, com o saudoso Luiz Pinto, que foi um grande mestre para a gente. O Luiz Pinto era muito exigente e obrigava a gente a também se tornar aquilo com muita eficácia. Então foi um momento muito maravilhoso também na minha vida. O Pax, eu conheci pessoas maravilhosas, as pessoas há 40 anos atrás, Will, elas iam no cinema, era o que existia na cidade, entendeu? Então a gente conhecia todas as pessoas da cidade. Eu vi o Cinepax fechar, né? O que foi que você sentiu quando o Cinepax fechou? Não gostaria de falar, foi horrível, sinceramente, e a cidade não merecia aquilo. Até porque deixou de ser uma relação de a cidade precisa ter cinema para ser uma relação além, né? Assim, acho que porque se tornou um prédio histórico, tudo era histórico, ponto muito histórico. Tudo era histórico. Quem em Mossoró não assistia um filme Namorando, esse pessoal mais antigo, com as avós as madames de Mossoró, quem não passou por isso? Prefeitos, ex-prefeitos, prefeitas, governadoras, senadoras. Então, gente, a cidade carecia manutenção daquele empreendimento. Infelizmente... Podia ter se tornado, de repente, um cinema de belas artes, uma coisa alternativa. Podia e devia. Até porque hoje em dia é ecologicamente correto, muito chique, muito elegante ter essa opção, né? Mas aí essa sua veia pelas artes também já lhe transformou num período que eu não sei qual foi, em produtor cultural. Você já promoveu musicais, shows? Sim, também a gente já teve... Por que você se afastou dessa... Não, a questão do show é o seguinte, foi um momento muito bom também na minha vida. Eu tinha uma casa de show com Tasso Garcia, né? Nós fizemos uma casa de show chamada Bambelô. Bambelô é uma dança do folclore do Potiguar. Então a gente também pesquisou isso. Se você presta atenção, a gente está sempre... Eu tenho muito pé no chão, né? Porque é sempre quintal de casa, entendeu? Então o Bambelô, então a gente tem essa sociedade, eu e Tasso, e a gente fazia eventos, né, na cidade, isso em 87, então era uma coisa muito difícil, muito complicada. Nós praticamente quem fizemos os primeiros outdoor em Mossoró, feito à mão, eu e Tasso quem fazíamos. Mas foi um momento muito interessante, a gente deu uma leitura diferente digamos assim, aos eventos culturais que tinha na cidade. A gente fez algumas peças interessantes, trouxemos algumas peças interessantes. E os grandes artistas conhecidos nacionalmente, a gente
fechou com eles, né? Quer dizer, você sempre teve um trabalho paralelo ao INSS. Sempre você nunca tive, porque eu não conseguia dar seu expediente e chegar em casa e parar. Não conseguia. Mas eu posso até me corrigir quando eu digo por que você se afastou. Na verdade, você não se afastou tanto assim da área, porque o Quintal de Casa hoje, você aos poucos tem transformado num celeiro, não sei se posso chamar de celeiro, ou num ateliê, né? Quase um ateliê aquilo ali. Você está fazendo exposições, tem sempre os artistas por ali por perto. Will, eu acho que a parte mais interessante da loja, assim, quando a gente botou essa loja, a gente também teve como meta isso, né? Eu conheço grandes artistas em Mossoró, grandes artistas, que eu não sei por que motivo, eles não sei, não tem um ateliê assim estabelecido normalmente. Eu não sei se é porque a própria condição de artista, já os grandes, Leonardo da Vinci, vários outros morreram praticamente na miséria, então isso não é diferente hoje. Mas a gente tem como digamos assim, parceiros, fizemos exposições maravilhosas lá no Quintal de Casa, e tem outras já agendadas, tem agora uma para maio, né? Já fizemos trabalhos com Ney Moraes, trabalho com Galdino, Amarelo, com Marcelo Amarelo, fizemos algumas exposições de livros. Então são coisas espetaculares, maravilhosas, que a gente se sente feliz em abrir, em propiciar aquela loja como vitrine para esse celeiro que tem em Mossoró. E acaba sendo vitrine de quem é você também, né? Você costuma, por lógico, exemplo, fazer uma alta assessoria da loja, você sempre manda os e-mails com a letra de música, uma poesia. De onde é que você tira essas ideias? Isso aí, assim, um bom dia, uma boa tarde via e-mail, mas tem essa movimentação. Tem sim, e, inclusive isso já é também um hábito meu de muitos anos. Eu ganhei há uns 40 anos atrás, gente, que tempo, né? Um texto que eu descobri recentemente, que era de Paulo Coelho, que o nome do texto é A Beleza Pode Transformar. E esse texto é um textozinho simples, pequenininho, mas maravilhoso, que tem a nossa cara. Então eu já mandava isso para alguns amigos na época. Agora, lógico, era muito reduzida a quantidade de pessoas. Eu imprimi e mandava, por exemplo, no dia do aniversário da atual prefeito. Há uns 20 anos atrás eu mandei esse texto para ela. E para outras pessoas mais, para algumas pessoas. Virou um hábito. Então virou um hábito. Com o advento da internet, a gente fazia isso, mais fácil. Com a loja, a gente se sentiu obrigado a fazer, porque é gostoso, a gente recebe inúmeros e-mails de resposta, feliz e agradecendo e dizendo que a gente ajudou o dia a ser melhor. Então isso não tem preço, né? Nóbrega, você e Lenira tiveram duas meninas, né? Flora e Pérola. De onde vieram os nomes? Nós temos duas filhas maravilhosas, inclusive eu acho que é um momento mais importante na vida de um homem, é ser pai. E nasceu Pérola, nasceu Flora, nasceu Pérola, os nomes, rapaz, eu não sei, Flora... Flora tem até uma ligação mais... eu acho que já foi assim, essa história de Flora... Com o Quintal, por exemplo. Já com o Quintal, inclusive foi ela quem criou a arte. Involuntariamente a gente foi bem interessante, porque a gente já tinha criado e de repente fomos obrigados a substituir. E Pérola porque o nome, depois o nome Flora, um nome bonito, rico, poderoso, Senhora Soberana, né, que é o sentido da palavra, não podia ser outro senão Pérola. Então Pérola realmente é uma pérola, né, que veio, assim, digamos assim, dar um ar de a natureza mais sólida, né, porque Flora seria a natureza propriamente dita, e a natureza mais sólida formada de uma pérola. E você acha que, se bem que os filhos, se não completamente, sempre vão ser, em boa parte, reflexo dos pais, né, da criação que tiveram. A personalidade delas reflete o nome? Você acha que elas absorveram bem? Eu acho que Flora não podia ter outro nome, não combinaria pela personalidade dela, porque é muito doce, mas muito forte, muito presente. E, obviamente, Pérola, porque realmente é uma pérola. Então, eu acho que não daria, se a gente trocasse os nomes de Pérola em Flora e Flora em Pérola, não daria certo. Teria que ser os nomes mesmo que são. Mas só para encerrar, eu queria saber se você consegue escolher uma planta como a sua preferida, ou diante de tudo que você faz em jardinagem, é impossível escolher uma? Não, eu gosto muito de orquídeas. Faz uns 20 anos que eu crio orquídeas, inclusive presentei muito minha atual noiva quando namorada de orquídea, e hoje quem cuida sou eu. Elas floram lindamente, adoro orquídeas. Nóbrega, muito obrigado. Espero lhe encontrar nas exposições, a de maio, que seja a primeira. A próxima vai ser próxima, né, do ano. E assim eu encerro esse bloco do Premier e a gente volta daqui a pouco. Até já.